Em questão de 5 dias, o que era uma tensão entre os Estados Unidos e o Irã virou um conflito que está escalando de um jeito muito preocupante. Vamos dar uma olhada em como essa situação, que muda a cada hora, já está respingando no mundo todo. Pois é, essa frase aí resume bem o sentimento geral dos analistas. Com apenas 5 dias de conflito, já existe um consenso de que a situação está escalando tão rápido, mas tão rápido, que parece que ninguém mais consegue gerenciar o que está acontecendo. E essa sensação de descontrole, olha, ela começa lá no topo. Existem relatos de que o próprio presidente Trump já teria perdido o comando do processo, e as consequências estão se espalhando de um jeito totalmente imprevisível. E aqui a gente vê os sinais concretos disso. Não estamos falando só de um campo de batalha isolado. A reação dentro do Irã foi fortíssima, claro, mas a guerra transbordou. Ela expôs a fragilidade de vizinhos como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Pensa só, teve ataque até em área turística de Dubai. E o que talvez seja o mais preocupante para a estratégia americana, parece que não existe um plano claro para sair dessa situação. A partir daí, a escala da operação militar começou a crescer de forma exponencial, sabe? Tanto em número de pessoas e equipamentos, quanto em alcance geográfico mesmo. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, vamos olhar para os números. Só do lado americano, o efetivo divulgado é impressionante. Mais de 50 mil soldados participando diretamente da operação. E a ofensiva pelo ar é igualmente massiva. Em pouquíssimo tempo, cerca de 2.000 alvos em território iraniano já foram atingidos. E isso por forças americanas e israelenses, mirando desde navios até outros locais estratégicos. E como a intensidade dessas, vem o custo humano, que é inevitável e trágico. Um levantamento da Human Rights Watch aponta um número terrível, mais de 1.000 civis mortos no Irã até agora. E desse total, mais de 180 eram crianças. E aí acontece um ponto de virada, um momento crucial. A guerra deixa de ser contida. Quando os sistemas de defesa da OTAN interceptaram um míssil iraniano que ia em direção à Turquia, que é um país membro, a aliança militar foi oficialmente envolvida. Isso representa uma escalada dramática. E essa expansão não é só militar, não. As ondas de choque desse conflito estão causando umas rachaduras bem profundas em alianças diplomáticas que eram super tradicionais. O caso da Espanha ilustra isso perfeitamente. Os Estados Unidos exigiram usar bases militares em território espanhol, um país aliado da OTAN, para suas operações. Só que o governo da Espanha recusou. O argumento foi, olha, essa guerra não tem autorização da ONU, então, pelos nossos acordos, o uso das bases seria ilegal. A reação de Washington foi imediata e bem dura. A ameaça de suspender todo o comércio com um parceiro europeu importante, um aliado da OTAN, isso mostra o nível de pressão que os Estados Unidos estão dispostos a colocar, mesmo que signifique desgastar relações historicamente muito fortes. Vamos agora olhar um pouco para dentro, para as repercussões que talvez não estivessem no roteiro, tanto na política interna americana, quanto na própria estratégia militar que foi adotada. É muito importante lembrar do discurso que levou o Trump ao poder, né? Uma das promessas centrais que ele fez para sua base de eleitores era justamente essa: evitar novas guerras e trazer as tropas de volta para casa. Mas a realidade? Bom, a realidade está sendo o exato oposto daquela promessa. Com soldados americanos mortos, com os jornais publicando os rostos deles, aquela base de eleitores que o apoiou para acabar com as tais guerras sem fim, agora está vendo o começo de uma nova. E isso, claro, gera um risco político imenso. Diante desse custo político altíssimo de enviar tropas americanas, surge uma estratégia, a chamada guerra terceirizada. A ideia é bem direta. Em vez de mandar os seus próprios soldados, você arma e financia grupos locais, nesse caso milícias curdas, para que eles façam o combate em terra. A questão que todo mundo se faz imediatamente é: será que essa abordagem funciona? A história tem alguns exemplos bem importantes para a gente analisar. E quando a gente olha para trás, o que se vê é um padrão de resultados bem problemáticos. Muitas vezes, essas operações falham porque subestimam o nacionalismo local, ou porque os objetivos dos grupos que estão lutando no lugar raramente são os mesmos da potência que os financia. A ideia de dominar uma nação de quase 90 milhões de pessoas por controle remoto, ignorando essas lições, se torna uma aposta muito, mas muito arriscada. O fracasso de estratégias como essa e a tensão diplomática que só cresce levantam uma questão ainda maior. Esse conflito, na verdade, não é só sobre Irã e Estados Unidos. Ele está expondo uma crise muito mais profunda no sistema internacional e nas suas prioridades. Essa é uma crítica feita pelo presidente do Brasil, Lula. Ele argumenta que instituições globais como a ONU estão falhando no seu propósito principal, que é manter a paz. Elas parecem estar simplesmente cedendo à lógica da guerra. E o presidente Lula propõe um contraste muito poderoso. Em vez de ficar exaltando o poderio militar,
Porque os líderes não focam nas suas capacidades de produzir, em suas capacidades pacíficas, como a produção de alimentos para um mundo que ainda passa fome. É uma mudança total de perspectiva sobre o que é a verdadeira força de uma nação. No fim das contas, a análise toda nos deixa com essa reflexão. Enquanto o mundo assiste a essa escalada de violência, a pergunta que fica ecoando é: se os senhores da guerra estão tão visíveis, tão em evidência, onde é que estão os senhores da paz? Talvez encontrar essa resposta seja a questão mais crucial do nosso tempo.